O oficial paramilitar Chukwu Emeka Odumegu Ojukwu uma vez disse: "É melhor vivermos e morrermos em Biafra do que viver como escravos na Nigéria." É um ditado comum entre o movimento ambazoniano, não amazoniano. Não estamos nos separando de Camarões, nunca fizemos parte dele. Joseph Kony uma vez disse: quem são essas pessoas e o que está acontecendo com todas essas reivindicações sobre o atual estado dos assuntos de soberania na África? Fizemos a versão europeia, agora vamos falar sobre os grupos separatistas da África na Geogra Talk. A África é um continente rico, vibrante e historicamente significativo que percorreu um longo caminho desde que a maioria dos 54 países conquistou sua independência. Há mais de 50 anos está crescendo e se desenvolvendo rapidamente, ganhando destaque. Porém, quando as coisas crescem muito rápido, geralmente surgem mais problemas. Atualmente, de 60 a 80 movimentos na África lutam por secessão ou maior autonomia em suas nações, que eles se encontram agora. É difícil definir corretamente o que é um movimento categoricamente separatista ou autônomo ou secessionista, porque há muitas conjecturas e contendas dentro dos grupos de defesa. Mas eu acho que as melhores ou talvez as diretrizes mais próximas que eu poderia provavelmente seguir para fazer uma lista adequada desses grupos secessionistas ou separatistas, ou como você quiser chamá-los, provavelmente seriam os critérios sob a Organização de Nações e Povos Não Representados, ou a Organização de Nações e Povos Não Representados, ou a Organização de Estados Emergentes Africanos na Organização dos Estados Americanos, se todos os grupos que vou mencionar agora têm um movimento ativo com membros ativos, seja um partido político, governo no exílio, grupos de defesa ou militares, buscam maior autonomia ou autodeterminação. Eles são cidadãos e pessoas das áreas de conflito e não vêm de outro país. Eles propõem um nome e uma área de terra para um Estado soberano secessionista. Dito isso, vou listar a maioria dos grupos secessionistas africanos. Posso esquecer alguns, mas esses são os mais conhecidos e ativos. Alguns não são tão ativos, então vou listar apenas os mais ativos. Não temos muito tempo. Seu tempo é precioso. Meu tempo é precioso. Não temos muito tempo. Ok, vamos ter que passar por isso. Então aqui vamos nós. Primeiro, a Argélia com o movimento Kabilia, também conhecido como a Terra das Tribos. Este é um lugar que era uma região única nas Montanhas Atlas que tem uma longa história de ser governada pelos povos nativos Amazigh. E, curiosamente, houve um período em que eles realmente se misturaram muito com o povo germânico Vandal e hoje a região de Kabilia tem um forte senso de identidade Kabilia. Eles têm um governo no exílio que opera em Paris, França, liderado por este cara Ferhat Meheni. Angola, a República Democrática de Lunda Chokwe. Esta é a região mais oriental de Angola, localizada no meio das selvas. No ano 2000, eles declararam sua própria independência. Eles alegam que essas regiões estavam sob o Império Lunda e não foram adequadamente colonizadas por Portugal durante o período imperial português. Há tensões entre eles e o governo central de Angola sobre a gestão de recursos, muitos dos quais são encontrados nesta área, assim como para Angola. Cabinda, o único esclave da África. Esta pequena seção de terra é, na verdade, parte de Angola. Resumindo, é principalmente habitada pelo povo Bakongo, que teve 3 reinos históricos aqui, e a parte mais controversa. O escravo de Cabinda é responsável por cerca de 60% da indústria petroquímica de Angola. Em seguida, Botsuana possui a Zambésia. É basicamente o lar do famoso delta do Okavango e do Parque Nacional Chobe. Botsuana tem a maior população de elefantes africanos. Fui lá para gravar meu episódio de carta. É incrível. Tantos elefantes lá. As pessoas aqui e em partes da faixa de Caprivi, na Namíbia, expressaram insatisfação com o governo de Botsuana, lideradas pelo movimento pela sobrevivência das raças fluviais de Zambésia. O próximo é Camarões, com 2 deles, Ambazonia. Mencionamos isso na citação anterior neste episódio. Basicamente, quando o Camarões foi formado, foi basicamente uma fusão dos falantes de inglês no norte e dos falantes de francês no sul. Resumindo, deveria ser uma união federalizada de 2 entidades separadas, mas iguais. Mas, com o tempo, o lado de língua inglesa disse que houve muita marginalização entre eles e o lado de língua francesa. O que para mim, como um estrangeiro, quando observei isso, é como se estivessem discutindo sobre as comunidades anglofônicas e francófonas, quando nenhuma delas são línguas africanas. De qualquer forma, é um processo contínuo e algumas pessoas na região de Ambazônia ou na parte anglófona de Camarões expressaram o desejo de secessão ou de reunificação com a Nigéria. E o próximo em Camarões, Bakassi. Basicamente, este é um local que a Nigéria discute muito com Camarões. Eles levaram o caso ao Tribunal Internacional de Justiça. A maioria das pessoas aqui são da tribo Oron, encontrada principalmente na Nigéria. Em 2002, o Corte Internacional de Justiça decidiu que esta área pertencia a Camarões.
Mas Camarões seria obrigado a proteger seus direitos. Originalmente, a Nigéria não retirou sua reivindicação nem negou o julgamento. Eles estavam em um estado de limbo por um tempo, mas em 2006 retiraram sua reivindicação. Bekazi disse que, se isso acontecesse, declarariam seu próprio estado independente. E apesar de Bekazi não ser oficialmente reconhecido, o movimento ainda continua. A seguir, a República Centro-Africana tem Dar el-Kuti, ou a República de Logone, é o maior grupo insurgente dentro do país, controlado pela Frente Popular para o Renascimento da República Centro-Africana, ou Frente Popular para o Renascimento da República Centro-Africana, basicamente, é onde vive a minoria muçulmana, que representa 15% da população. Eles declararam seu próprio proto-estado em 2015. Quando fui à República Centro-Africana, ouvi muitas histórias sobre essas pessoas. É loucura. O exército do país raramente vai a essas áreas, às vezes eles têm apoio de forças de paz da Organização das Nações Unidas, especialmente de Burundi, o carro. Eles adoram os burundianos, são melhores amigos. Em seguida vem Comores. Então, Comores é único porque é um país basicamente formado por 3 ilhas. E eles têm uma espécie de presidência rotativa, na qual o presidente sucessor deve ser representado por uma ilha diferente. É um sistema de governança muito único. A questão é que Anjouan e Moheli expressaram desejos de autodeterminação porque o governo centralizado está sempre focado na ilha principal, Grande Comore. Cada ilha quer fazer sua própria coisa, mas elas têm que operar como um país. A seguir, a República Democrática do Congo, República Democrática do Congo. Eles têm 2, incluindo o Reino do Congo, que foi um estado independente por cerca de 4 séculos e meio, sendo um reino histórico. Eles querem reviver o reino ao longo da costa e então eles têm Kitanga, que é basicamente a parte sudeste do país. Na verdade, foi um estado separatista em 1960. Mais tarde, o governo congolês reintegrou Katanga de volta ao país, mas o movimento ainda persiste em certas áreas. É uma fonte contínua de contenda, especialmente porque eles têm algumas das maiores minas de cobre do mundo. Seguindo em frente, Guiné Equatorial. Esta é uma única. Basicamente, as 2 regiões insulares da Guiné Equatorial, Bioko e a ilha Annabon, têm seus próprios movimentos para secessão ou maior autonomia dentro do país. O interessante é que a atual capital Malibu está localizada na ilha Bioko, nem sequer na parte continental do país. No entanto, eles estão tentando mudar a capital para a parte continental em um local chamado Ciudad La Paz. Eu consegui visitar o lugar. Fica no meio do nada, no meio da selva. E é louco porque tudo parece loucamente bonito. É novo, é brilhante e incrível, mas quase vazio. Fui a Annabon, um lugar único com um crioulo espanhol-português devido à proximidade com South Tomé e Principia, com quem negociam muito. Cada ilha tem sua própria coisa, mas o foco está mais na parte continental, deixando as ilhas em dúvida sobre como avançar com a mudança da capital. Guiné Equatorial, um dos braços. Estou tão feliz por ter ido lá. É um lugar interessante e legal para conferir. Em seguida, a Eritreia fez Kalia. Deixe-me explicar isso. Ok. Esta é a área que toca o Mar Vermelho, na Eritreia, no Estreito de Bab el-Mandab. A Etiópia é um país sem litoral por causa da Eritreia. No entanto, o povo Sahel e Afar na Eritreia. Eles tiveram discussões com o governo da Eritreia, eles propuseram o estado de Doncalia ou a reunificação com a Etiópia, porque eles são meio legais com a Etiópia, ou pelo menos eram. Por um período, a Etiópia apoiou os rebeldes. Porém, em 2018, Etiópia e Eritreia firmaram um acordo de paz. Parte do acordo era que a Etiópia não mais apoiaria o povo de Doncalia, enfraquecendo suas operações. De qualquer forma, o movimento ainda meio que vive nas pessoas que moram nesta área. E sim, é o que é. De qualquer forma, Etiópia. Ok, você precisa saber, a Etiópia, o país inteiro é meio que a Espanha, sabe? É um país inteiro de federalismo etnolinguístico, sabe? Como cada região na Etiópia tem seu próprio grupo étnico predominante e todos meio que têm seu próprio sistema de governança autônoma. É um país, mas é mais como um monte de muitos países. Então hoje eles têm 7 movimentos secessionistas acontecendo no país. Eu vou apenas listar. Eles têm Ogaden, que é basicamente onde o povo somali na Etiópia. Eles são basicamente relacionados ao mesmo povo somali na Somália, que é o lar do maior grupo étnico. O povo Oromo, na Etiópia, eu sou Hara, o segundo maior grupo étnico, que a propósito tem o alfabeto Diz, que é um dos únicos sistemas de escrita nativos indígenas da África. Veja Dama para o povo Dama no centro do país. Os povos Afar e Tigrei, no norte da Etiópia, estão envolvidos em um conflito que tem sido noticiado em relação à Etiópia e finalmente à zona de Walaita. Para o povo Walaita no sul, uma pequena zona historicamente rica com seu próprio sistema monárquico secular. Eles também têm um movimento secessionista. Gana tem Togo Ocidental.
Terra este lugar é predominantemente habitado pelos povos Awe, que são primos dos Awe em Togo. Qual é o maior grupo étnico em Togo? Eles lutaram pela secessão ou união com Togo. Quênia tem dois deles, a República de Mombasa, o maior movimento secessionista do país. Basicamente, está na costa do Oceano Índico. Seu slogan é Planejando Quênia ou A Costa Não é Quênia. Essa área é semelhante à Catalunha na Espanha. É um movimento secessionista econômico, não étnico ou religioso. Há muitos cristãos e muçulmanos que o apoiam. A seguir, a República Popular do Quênia, que são as províncias mais ocidentais do Vale do Rift, Província Ocidental e Nyanza, lideradas pelo partido Azimu La Umoja. Essas regiões lutam por maior autonomia dentro do Quênia sem querer se separar em um novo país. Próximo, Líbia. A Líbia tem 3 regiões históricas, Tripolitânia, Cirenaica e Fezzan. E desde toda essa coisa da guerra civil líbia, blá blá blá, a Cirenaica queria se separar do resto da Líbia e tipo, ei, temos nossa própria coisa acontecendo. Eles acusaram a Líbia, especialmente sob Gaddafi, de negligenciar as regiões orientais, sempre favorecendo Trípoli e a Tripolitânia. Além disso, a Cirenaica abriga cerca de 80% das reservas conhecidas de petróleo da Líbia. Portanto, obviamente, eles querem sua independência. Mali possui Azawad. Eu citei isso no meu vídeo sobre os estados do Sahel. Basicamente, eles reivindicaram áreas praticamente nas partes do norte do país. Em um ponto, eles até ocuparam as cidades de Gao e Timbuktu. É liderado principalmente por pessoas tuareg étnicas que eram nativas das áreas do deserto do Saara do país. O movimento Azawad tem sido criticado por muitas das ações que tomaram e sim, eles são basicamente o maior grupo de pessoas insurgentes que causaram toda essa aliança da União dos Estados do Sahel. Então sim, Maurício tem a Ilha Rodrigues. Basicamente, Rodrigues tem uma população de cerca de 45 mil pessoas. Eles têm seu próprio crioulo único baseado no francês, e é só que eles estão tão distantes do governo centralizado da Ilha de Maurício que algumas pessoas em Rodrigues expressaram o desejo de autossuficiência. O movimento é menor, mas às vezes é mencionado. Marrocos tem a República de Rif encontrada nas montanhas Rif. Basicamente, é principalmente administrado por um subconjunto dos povos Amazigh, berberes que vivem nas montanhas Rift, ou berberes rifianos. E isso, na verdade, foi uma república confederada que durou 5 anos, entre 1921 a 1926. E hoje, há um pequeno movimento nacionalista de Rif que tentou revitalizar o movimento em 2013. E também na região do Saara Ocidental há a República Árabe Saharaui Democrática, ou a Frente Polisário, habitada pelo povo saharaui no deserto do Saara. Este é o local que visitei no meu vídeo sobre território rebelde que acabei de fazer. O Marrocos assumiu o controle de 80% do território do Saara Ocidental. E há um aterro de areia entre eles e o Polisário, ou pessoas da República Árabe Saharaui Democrática que reivindicam todo o Saara Ocidental, mas só administram 20% dele. E a Argélia se envolve porque a sede deles fica em Tindouf, Argélia. A Argélia apoia o Polisário, gerando conflitos com Marrocos. Eles afirmam que a Argélia os usa apenas para dizer que é muito complicado. Mas, basicamente, essas são as pessoas que mais discutem com os marroquinos, além dos argelinos, a seguir Namíbia. Tem a área de reabilitação, basicamente, em 1968. O governo alemão forneceu um governo separado para o povo Baster, na parte central da Namíbia, Nigéria. Como já explicamos no episódio sobre os estados nigerianos que fiz há tempos com meu amigo Bozum, a Nigéria é um país com grande diversidade etnolinguística. Mas muitas regiões na Nigéria têm como dominante grupo etnolinguístico com regiões que têm seu próprio tipo de autonomia, movimentos secessionistas ou separatistas, variando conforme o local. E hoje eles têm 6 grupos oficialmente reconhecidos. O primeiro é o Afro. Essa é basicamente a parte sul rica em petróleo, que é principalmente habitada pelos povos étnicos Igbo e seus subgrupos. Eles realmente declararam independência brevemente nos anos 60. Hoje, eles ainda estão tentando lutar por mais autonomia ou separatismo da Nigéria. O próximo é a República de Odùduwa. Esta é a área dominante de Yoruba na Nigéria. E ao contrário de Afra, eles estão apenas propondo mais autonomia dentro do país da Nigéria, não separatismo. Então temos a República do Delta do Níger. Esta está na região sul do Delta, na Nigéria. Obviamente, Delta. É basicamente a mesma história que a de Afra. Mas é mais etnolinguisticamente diversa e eles são administrados pelo movimento pela emancipação do Delta do Níger ou Mende. Então temos a República Arawa. Esta é para o povo predominantemente Hausa, que pode ser encontrado nas partes do norte da Nigéria. Eles são predominantemente muçulmanos e buscam um estado ou maior autonomia dentro da Nigéria. Ou Terragone. Isso é para o povo Ogoni, que estão dentro do estado do Rio, dentro do Delta.
Além do delta do rio Níger, há um movimento secessionista menor liderado pelo grupo de advocacia, o Movimento pela Sobrevivência do Povo Ogoni, dentro de um movimento secessionista maior. Por último, existe o Reino de Benin. O Benin foi um estado monárquico independente por séculos até 1897, quando foi integrado à Nigéria Britânica. Foi um reino muito próspero e hoje algumas pessoas defendem o restabelecimento do reino, dado sua rica história. Separado da Nigéria, e eles têm uma bandeira realmente louca que tem um cara cortando a cabeça de outro cara. A seguir, o Senegal tem a República de Casamance. Esta é a estranha parte sul do Senegal, que os cidadãos senegaleses têm que contornar todo o país da Gâmbia. Isso é completamente enclavado dentro do Senegal para acessar basicamente no Senegal Dakar. É como todo o foco está em Dakar. É como a Marcha e como Casamance, é como Abidjan. Eles não recebem tanta atenção. Expressaram insatisfação com o governo senegalês nos anos 90. Formaram seu próprio grupo militante, causando muita confusão. Casamance, próximo, Somália. Ok, então Somália. Aqui está o ponto. Você tem que entender o povo somali. Eles têm como 5 principais clãs. Você pensaria que todos eles seriam como, somos todos somalis, todos nós deveríamos estar unificados. Não, cada um desses clãs tem drama com os outros clãs, é loucura, e cada um deles tem seu próprio pedaço de terra demarcado que reivindicam para si mesmos o primeiro Somalilândia, o mais famoso. Eles são, na verdade, um grupo separatista tão grande que operam praticamente como seu próprio país. É a região norte da Somália, ex-colônia britânica. Muitos habitantes falam inglês e possuem moeda própria. Eles têm seu próprio presidente, governo e exército. É loucura. Eu fui lá, age como um país independente. É um grupo separatista dentro do grupo separatista da Somalilândia. É como uma incepção separatista. Eles são do clã Dear, dos somalis, enquanto a maioria na Somalilândia é do clã Isaac. Tinham um sultanato ao qual estão historicamente ligados, por isso querem ser secessionistas. É complicado, então temos a Jubaland, que está buscando maior autonomia ou independência da Somália, como uma zona tampão entre eles e o Quênia. Então temos a Puntland, que é o verdadeiro chifre da África. Basicamente isso é principalmente do clã Darod, do povo somali. Em 2024, houve uma crise constitucional que levou o governo de Puntland a dizer que não reconhecia mais a autoridade do governo somali. E eles se declararam ainda mais como um estado independente e, finalmente, Minha Terra, que é o estado sudoeste da Somália. Basicamente, esta é a área da Somália que é principalmente Bantu, não baseada em somalis. Há uma distinção entre Bantus e Somalis, que são principalmente dos povos Cuxitite. Bantus na Somália querem sua própria coisa, a seguir a África do Sul, mesma situação que a Etiópia. A Nigéria é essencialmente um país composto por vários mini-países. Dentre eles está a República do Cabo. Essa é basicamente a província do Cabo Ocidental da África do Sul, que tem a cidade do Cabo. É uma província diversificada, com predominância de pessoas de cor, que é a palavra que eles usam para pessoas de ascendência africana e não africana mista, e entre eles, alguns até propõem o Estado soberano da Boa Esperança que busca a total secessão da África do Sul a seguir. Temos pessoas. Ponto, que é a seção da província do Cabo do Norte, que os afrikaners ou sul-africanos, principalmente de descendência holandesa, estão propondo para maior autonomia ou secessão a seguir o Reino Zulu. Obviamente isso está nas áreas Zulu da África do Sul. Algumas pessoas estão pensando em reviver o Reino Zulu como uma parte autônoma dentro da África do Sul e, finalmente, o estado de Venda, que é para os povos que falam Venda, principalmente na parte norte do país, propondo um estado ou região autônoma para o povo Venda na África do Sul. Seguindo em frente, o Sudão do Sul tem o papel de não ou a nova New Ireland, que é basicamente a pátria dos povos do Ar Novo no Sudão do Sul. Eles são um dos maiores grupos étnicos do país. Basicamente, a área que eles estão proclamando ocupa muitas das partes nordeste do país, a seguir Sudão, Darfur. Esta área é principalmente habitada pelos Quatro, os Zaga e os povos Mazalid e Tama. Você provavelmente já ouviu falar sobre este na notícias. Houve uma grande guerra, a Guerra de Darfur. Desde a guerra, grupos de advocacia têm surgido buscando autonomia dentro do Sudão ou união com o Chad. Eles também têm o Estado Beja, que são as áreas costeiras ao longo do Mar Vermelho, buscando maior autonomia dentro do Sudão. Eles também têm seu próprio congresso. O acesso costeiro faz isso com as pessoas. É como se dissessem, temos algo que funciona bem. Dê-nos nossa opção para gerenciá-lo. A Tanzânia tem Zanzibar. Zanzibar nunca foi realmente afiliada à Tanzânia continental até serem unidas em 1964 após a independência. Zanzibar tem sua própria cultura, sendo mais arabizada e muçulmana, fazendo parte do Sultanato de Omã. Sempre estiveram separados do continente, o que explica terem uma identidade própria em oposição à tanzaniana quando foram unidos à Tanzânia.
Quer dizer, Zanzibar já é uma parte autônoma da Tanzânia, mas faz sentido que eles teriam uma espécie de movimento secessionista. Entre as pessoas, Uganda tem Acholi, para o povo Acholi, na parte norte do país, que se sobrepõe um pouco ao Sudão do Sul. Então, basicamente, isso é a coisa do Joseph Kony, o cara que liderou a Exército de Resistência do Senhor, ou o Exército de Resistência do Senhor, e foi uma coisa controversa que todas as pessoas ocidentais fingiram se importar em 2012 e colocaram os sinais publicamente e como se só fizessem isso para reforçar sua própria autoimagem, para fingir que eram boas pessoas. O ponto é Joseph Kony. Isso é a coisa do Joseph Kony. Foi muito controverso. E embora a coisa tenha se acalmado, ainda desempenha um papel nas partes do norte de Uganda. A seguir, Zâmbia, Barotseland. Eu realmente expliquei isso no meu episódio sobre a Zâmbia, então basicamente esta é a parte ocidental da Zâmbia que é predominantemente habitada pelo povo Lozi. E o povo Lozi tem uma conexão profunda com sua história e reinos e impérios que estavam nesta área. Recentemente, em 2012, um grupo de líderes tradicionais formou o Conselho Nacional de Barotseland, que pediu a independência de Barotseland. Mas alguns outros anciãos disseram, não é uma boa ideia. Vamos não fazer isso. Eles estão debatendo entre si, mas o conceito de Barotseland é algo que às vezes é mencionado no oeste da Zâmbia. E finalmente Zimbábue. Zimbábue tem a terra Matabele ou Ntwakazi. Esta é realmente a área que visitei no episódio do Zimbábue. É incrível porque aqui estão localizados alguns dos locais mais significativos do Zimbábue. Como, você sabe, Livingstone, ou Cataratas Victoria, ou Mosio Atunya, a fumaça que troveja, a maior cachoeira da África. O povo do Zimbábue é composto por dois grupos principais. Há o Shona, que compõe cerca de 70% da população, e então há os Ndebele, que compõem cerca de 20%. Esta é a terra dos Ndebele, o segundo maior grupo de pessoas. No Zimbábue, independentemente da etnia, as pessoas geralmente se dão bem, são legais e tranquilas umas com as outras. Mas algumas pessoas do lado Ndebele têm discutido sobre possíveis proclamações de maior autonomia dentro do oeste do Zimbábue. Então sim, aí está. Algumas regiões insulares ao largo da costa da África, que estão sob administração europeia, também expressaram possível autonomia. Movimentos separatistas. Eles são Reunião e minha antiga ilha no Oceano Índico para a França. Bem como as Ilhas Canárias para a Espanha e a Ilha da Madeira para Portugal. Então aí estão os movimentos separatistas autônomos da África. Por que você deveria se importar com isso? Porque eu acho que sim. Isso ilustra a estrutura social dos povos ao redor do mundo e porque eles dizem e reivindicam as coisas que fazem, isso proporciona uma compreensão visual abrangente dos motivos pelos quais as coisas são assim neste mundo. Espero que você tenha aprendido algo sobre quais tópicos você gostaria que eu falasse nos próximos Geogra Talks. Deixe suas sugestões nos comentários. Eu os leio, principalmente os legais, mas depois de um tempo fico cansado, pois são muitos. Então, se você tem um comentário legal, eu provavelmente vou lê-lo, ok? De qualquer forma, espero que você tenha um bom dia. Fique legal, fique ligado!